Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei em que momento você está assistindo esta programação, mas seja muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês mais uma vez neste programa, A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nesse instante, como sempre fazemos, nós vamos fazer uma oração e dar início a esse programa abençoador e programa abençoado. Oramos nesse instante no nome do Senhor Jesus. Santo Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, neste programa abençoador, esse programa a qual nasceu no Teu coração e está sendo feito a Deus semanalmente, com o propósito de glorificar a Ti e de edificar famílias através da Sua palavra. Ó Deus eterno, nesse instante quero Te pedir que o Senhor possa alcançar esta vida, este coração, esta família, este lar, que neste momento se encontra, ó Deus, reunido e assistindo, aonde eles estiverem, ó Deus, estão assistindo este programa. Pedimos que o Senhor possa alcançá-los nesta hora com o Teu Espírito Santo. Que a palavra de Deus, que a Tua palavra nesta noite possa chegar até este coração e que mudanças podem acontecer, ó Deus, possam acontecer nesta casa, nesta família. Nós oramos dando início a este programa no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Estamos juntos, eu e a minha esposa, a irmã Tatiane. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer e um privilégio estarmos aqui mais uma vez, juntos para aprendermos à luz da palavra do Senhor, né? Ensinamentos que trarão edificação para nossas famílias. Gostaríamos de cumprimentar o nosso pastor Djalma, e aos nossos irmãos que estão aqui neste momento. Então, já vamos fazer o pedido para você ficar conectado conosco até o final do programa, tá bom? Que o tema de hoje é maravilhoso e eu tenho certeza que você vai se enriquecer muito de conhecimento se você ficar ligado até o final, tá bom? Aproveita já. Faço aquele pedido sempre, né? Quando vocês me veem por aqui, já sabe que eu vou fazer o pedido. Vai lá na setinha do YouTube, clica lá, já coloca no WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Então, é uma forma também de você evangelizar, uma forma também de você estar incentivando o ensino da palavra do Senhor, é você divulgando o conteúdo nas redes sociais, tá bom? Dá um joinha lá pra gente, se inscreve no canal da igreja e compartilha com todo mundo para que a gente possa junto aprender a palavra do Senhor e ser edificado por ela. Amém? Então, o Josimar vai fazer a apresentação dos irmãos que estão aqui conosco, um casal abençoado, para fazer a exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, nesta noite nós temos um tema bem sugestivo. Nós vamos trabalhar o tema A Família e o seu papel como igreja. A família e o seu papel como igreja. E para esta noite nós vamos fazer a exposição da palavra de Deus e temos um casal convidado que você já conhece. Isso. São apresentadores desse programa. Sim. E de quando em vez também são entrevistados porque têm conhecimento, têm experiência como família cristã de nos ensinar através da palavra de Deus. Está conosco o nosso querido irmão, presbítero Ronaldo Costa. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Muito obrigado, é um prazer muito grande poder estar aqui contribuindo mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. Acredito que vai ser muito edificante. Glória a Jesus. A sua muito digna esposa, irmã Estela Costa, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, né? É maravilhoso compartilhar a palavra de Deus sempre, né? E essa é uma oportunidade e a Bíblia diz, né? A gente tem que aproveitar cada oportunidade, né? Sempre aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Glória a Jesus. Esse casal você já conhece, faz parte desse programa e nesta noite tem a graça de compartilhar um pouco mais do seu conhecimento através da palavra de Deus. Nós vamos tratar esse tema, a família e o seu papel como igreja. Irmã Ronaldo, irmã Estela, este assunto, esse tema é bem sugestivo e eu gostaria já de ouvi-los, porque estamos aqui querendo ouvir muito da palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para o casal, para a gente começar a exposição da palavra de Deus, o nosso diálogo desta noite. O tema que nós estamos abordando, a família
e o seu papel como igreja. Parece representar muito bem o que Deus projetou para a família. Mas a gente vê que existe uma quantidade muito grande de famílias que estão vivendo em crises, até mesmo crises dentro das nossas igrejas, né? Então, não nos mostra um quadro diferente daquilo, não está mostrando um quadro diferente daquilo que Deus deixou como família ideal. Não é um quadro diferente daquilo que Deus tem a proposta. Na sua opinião, qual é a raiz do problema? Olha, isso é uma realidade, né? Lamentavelmente é uma realidade que a gente não pode fugir. As estatísticas estão aí para mostrar o triste drama em que as famílias cristãs, né? Porque a gente diz até assim, sobretudo cristãs, porque não é para ser comum as famílias cristãs cair nas estatísticas, por exemplo, do divórcio, como Sim. As famílias cristãs estão no mesmo nível de divórcio, na mesma quantidade de divórcio, percentual de divórcio que as famílias não cristãs. Isso não é natural. Sim. Né? Então isso a gente fala com muita tristeza. De fato, há muitas famílias que estão vivendo dessa forma, divorciada, na verdade, daquilo que a palavra de Deus tem para elas. Né? É muito comum hoje, infelizmente, a gente diz infelizmente, é muito comum hoje as famílias viverem como igreja na hora do culto, né? No domingo, na quarta, nos dias de culto, vivem em comunhão com os irmãos na igreja, vivem como família com os irmãos na igreja. Mas tem dificuldade de dentro de casa, em meio à família, viver como igreja. Ou seja, não existe a mesma comunhão com os de casa. E é importante a gente frisar aqui o seguinte, que o meio social, onde de fato eu devo mostrar que sou seguidor de Cristo, que sou igreja de Cristo, é dentro do meu lar. Começa lá. Começa ali. Sim. Né? Porque dentro do meu lar, Josimar, eu sou quem eu sou. Sim. Dentro do meu lar, eu lembrei agora de uma palavra de um professor de escola bíblica em uma sala de aula para obreiros, aonde ele, expondo a lição que tratava dessa questão do caráter, né, em relação à família, ele dizia o seguinte: muitos de nós, ele foi muito enfático assim, ele não se excluiu, muitos de nós estamos na igreja e quando a gente chega na porta de casa, que abrimos a porta, a gente tira a máscara. Misericórdia. Foi muito forte. É forte. Entendeu? Mas isso revela uma verdade em muitos lares que se dizem cristãos. Deus não projetou isso. A gente precisa viver como igreja dentro da igreja propriamente dita, mas também como igreja dentro de casa. O que está acontecendo é o que a irmã Giovanetti, a doutora Giovanetti, no seu livro A Família Integrada, ela chama de dicotomia. Ela diz aqui, na introdução do seu livro, ela diz o seguinte, que ao tentar moldar-se a padrões modernos, as famílias fazem uma separação entre a vida sagrada e a profana. Olha só. Sim. Aí ela continua dizendo assim: e com esta dicotomia cometem o erro crasso que a Bíblia não ensina. É como se a vida cristã fosse uma e a vida secular fosse outra. Jesus não nos chamou para viver essa dicotomia. Ele nos chamou para sermos discípulos seus, dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser representantes da família de Deus, da igreja do Senhor. Agora, você perguntou, onde é que está a raiz do problema? Olha, a raiz do problema é o afastamento da palavra de Deus. Sim.
afastamento da palavra de Deus, as famílias estão querendo ter uma vida feliz sem as orientações da Bíblia Sagrada, que é exatamente o manual, como a gente sempre diz Sim. aqui nesse programa, o manual da família, né? Sim. Então, por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. A Bíblia Sagrada, ela tem instruções para o ser humano ser temente a Deus, e temer a Deus é algo muito essencial para que a família, né? O homem temente a Deus, ele vai ter uma família feliz. O Salmo 128, que nós conhecemos muito bem como o Salmo da família, ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebento de oliveiras à roda da sua mesa. Veja bem, instruções para que o homem possa temer a Deus. São instruções no sentido geral, para quem quer temer a Deus. Sim. Mas a Bíblia, ela tem instruções específicas para cada membro da família. Sim. Por quê? Porque Deus, Ele é o melhor instrutor para que a família possa viver bem. Então, infelizmente, nós temos esse impasse, né? Esse distanciamento da palavra de Deus por parte de muitas famílias que se dizem cristãs, e isso faz com que as famílias vivam essa dicotomia. Sim. Como frisou a irmã Giovanete no livro A Bíblia, a Família Integrada. Vive essa dicotomia. Tem uma vida na igreja quando está com os irmãos, mas os seus familiares não têm o prazer de ter dentro de casa aquele santo que está na igreja. Isso é lamentável, mas é uma realidade. É uma realidade. O senhor falou, me lembrava de um testemunho do meu saudoso pai, de um caso de um presbítero da igreja onde ele dirigia, que o filho de 8 anos ou 9 anos, não me recordo a idade, chegou para ele e disse: pastor, isso aconteceu, né, com meu pai. A gente poderia morar na igreja? E meu pai disse: meu filho, por que vocês querem morar aqui na igreja? E ele disse: é porque aqui na igreja meu pai é tão bonzinho, mas quando chega em casa parece que o diabo toma conta dele. Uma criança disse isso. Isso foi muito dramático, assim, aquela situação, porque foi essa realidade que a gente percebeu. E criança não cria história não, viu? Não. O pastor Severino Ludovico, saudosa memória, ele dizia que quer conhecer os pais. Pergunta aos filhos. Né? Sobretudo aqueles mais de idade mais tenra, né? Sim. É isso. E a família tem essa oportunidade, né, de realmente ser essa família ideal. Exatamente. Né? A família e o seu papel como igreja, esse aí é o ideal, está muito próximo do projeto de Deus, né? E o senhor disse muito bem, pelo afastamento que ela tem da palavra de Deus, esse ideal acaba se perdendo. Exatamente. Então, a aproximação com a palavra de Deus vai trazer esta família, né? Vai trazer, tantas famílias estão nos assistindo, vai trazer essa família para o ideal de Deus, para que é uma família. E esse ideal é rodeado de bênçãos, né? Tu leu o Salmo 128 aí. O Salmo 128 é um salmo cheio de bênçãos para essa família que se encaixa nesse padrão ideal, né? Perfeitamente. E a gente já viu em programas passados sobre essa questão do papel. Se cada um conseguir desenvolver o seu papel dentro do lar, à luz da palavra, como a palavra ensina, fica mais fácil para essa família conseguir refletir a imagem de Cristo. Sim. E conseguir se relacionar dentro da igreja, que também é uma família, né? Sim, exatamente. Irmão Ronaldo e irmã Estela, assim como a sociedade, a igreja ela é formada por famílias, né? Porque são um grupo de famílias, né, juntas. O senhor citou o livro da doutora Giovanete, Família Integrada. Ela diz que a sociedade está vivenciando uma epidemia, né? Usa esse termo, né? Epidemia de famílias quebradas e esfaceladas. Isso atinge cada vez mais lares de cristãos evangélicos. Isso traz consequência para a missão da igreja, né? Essa epidemia, né? Desses lares quebrados, esfacelados, essa destruição de lares, né? Porque
Essa epidemia, né, para que a gente entenda, é uma questão de que se espalha uma doença, né, dentro de uma determinada localização. Então essa traria consequências para a missão da igreja? Sem dúvida nenhuma. O pastor Djalma, ele fala muito sobre a família precisa dar um testemunho e não um testemunho. Esse trocadilho de palavras é bem interessante, né? E uma família que tem o nome de cristã, que vive nessa situação, como disse a doutora Giovanete no seu livro Família Integrada, que vive de forma quebrada, esfacelada, ou seja, contrário à harmonia que a palavra de Deus ela propõe, né? Como consequência daquela família que obedece à palavra, com certeza é uma coisa que traz prejuízo para a missão da igreja, traz prejuízo. Aliás, o ser humano, o homem ou a mulher, ela não consegue cooperar com todo o seu potencial em lugar nenhum da sociedade se ele vive dentro de uma família que mais parece um campo de batalha. Não consegue. Existe uma teoria aí de que a gente tem condição de, ao sair de casa, deixar os problemas de casa em casa. Isso é uma falácia. Sim. Só se for aquela pessoa que não leva a família como se fosse nada. Mas quem tem uma ligação com a fé, embora viva nessa família com dificuldade, ele não consegue cooperar com 100% do seu potencial se ele vive em casa brigado com a família, com confusão, né? Com problemas. Então, não dá. Então, se não dá na sociedade, em nenhum lugar da sociedade, na igreja, muito menos. Né? Então, o que acontece? No livro, você falou do livro Família Integrada, como a gente já vem falando aí, sobre essa questão de epidemia, né? A irmã Giovanete conceitua muito bem essa situação que muitas famílias estão vivendo como uma epidemia, porque é algo que tem se alastrado realmente de forma muito... no mundo todo. No mundo todo. Exatamente. Todas as famílias. Agora, no livro lá, ela também diz, na página 17, na introdução aqui, ela diz o seguinte, página 17 do livro, ela diz o seguinte, aliás, ela está citando nesse livro, ela está citando uma parte de um outro livro dela, né? É o Manual de Estudo para Grupos Familiares. Sim. E ela diz lá o seguinte, ela diz que, considerando também que um dos objetivos destes grupos, né, que ela está falando dos grupos, seria alcançar o desejo divino, ou o desejo de Deus, de fazer da família uma igreja e da igreja uma família. Ou seja, essa frase, ela mostra como Deus deseja que família e igreja estejam integrados. Né? Sim. A família, sendo uma igreja, ela coopera, contribui para que a igreja seja uma família. Sim. Incrível. Então, veja bem, a missão da igreja, com certeza, depende do bem-estar da família. Sem dúvida. Né? A família abençoada por Deus, ou seja, que se deixa ser abençoada por Deus, ela contribui em todas as áreas com a igreja. Né? Ela não vai ter um testemunho, vai ter um bom testemunho, é uma representante fiel da igreja de Cristo. Né? E outra coisa interessante é que o seguinte, a gente tem que entender, a gente não pode separar a missão da igreja da família ou do ser humano, do crente individual. A missão da igreja é a missão de cada crente. Sim. Consequentemente, é a missão também da família. Sim. Né? Então, precisamos entender isso de forma muito, muito clara. Não tem como separar, né? Se Não tem. desvencilhar disso. Não dá. E você pode ver que a questão da família, nessa missão da igreja, ela é muito importante quando você vai lá para o início. Lá em Gênesis a gente vê Deus criando a família,
juntando homem e mulher, Sim. e dando início à família, e dando a eles uma missão. Exatamente. Cuidar da terra, cuidar do jardim, Dominar. dominar, né? Encher a terra. Sim. Então, a família foi constituída e recebeu de Deus uma missão. No capítulo 6, a partir do capítulo 6, a gente vê Deus preservando uma família, guardando-a da destruição, e quando o dilúvio passa, a família de Noé, Deus dá àquela família uma missão. Sim. Sim. Quando chega no capítulo 12, nós encontramos Deus chamando Abraão, para que de Abraão e Sara tivesse início uma nação. E eles tinham uma missão de quê? Uma missão de dar origem a uma nação. Então, se a gente for olhar... E essa nação abençoa todas as famílias da famílias. terra. Então, Através veja... do Messias, né? Através do Messias. Então, veja, a missão da igreja é a missão da família. A missão da família é a missão da igreja. Então, essa é muito importante que as famílias entendam isso. Famílias que se dizem cristãs, famílias que vão para a igreja no domingo, na quarta, no sábado. Vocês foram escolhidos por Deus para representar a igreja de Cristo. Então, é necessário que cada membro da família esteja sujeito às orientações da palavra de Deus, e aí esse objetivo será alcançado. Porque a gente falou de Gênesis, sobre a importância da família, mas quando a gente vai para o primeiro século, o início da igreja, por favor, Estela, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, você vai ver aí um flashzinho que existia na integração de família e igreja. Igreja e família. Lê, por favor, 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Olha só. No templo De casa em De casa. casa em casa. e de casa em casa. Então, a gente lembra de Pedro, né, quando estava preso, a Bíblia diz que a igreja estava orando por ele. Onde é que estava essa igreja? Na casa. Na casa. Família reunida. A família reunida, né? Estava acontecendo ali um grupo familiar. Exatamente. Um grupo familiar. E enquanto eles oravam, Deus estava agindo. Então, a igreja e a família estão juntas no plano de Deus. E isso tem que estar fervendo no coração de cada crente individual, de cada família. Interessante é que esse pensamento, né, ele vai exigir aí um esforço da própria família em se manter saudável, para que a igreja, onde ela está inserida, seja saudável. É como o senhor já disse muito bem. Se eu tiver problema na minha casa, naturalmente eu não tenho como esse pensamento de se dizer, meu problema está lá em casa, eu estou aqui fora. Não é assim, né? Nós somos seres humanos. Sim. O problema de casa, ele vai refletir lá fora. Né? Isso, quando começa a contaminar, isso pode destruir uma igreja. Né? Então, isso traz uma responsabilidade para nós, principalmente nós somos famílias cristãs, ativos na obra do Senhor, essa responsabilidade de fazer nosso papel para manter a nossa família saudável. Exatamente. Né? Até porque para poder ser família saudável, igreja saudável. Até porque para a gente ajudar quando alguma família estiver em situação de dificuldade, a gente precisa ter essa responsabilidade da família de dizer, não, está com um problema aqui, vamos dar um jeito de resolver, porque eu sei do meu papel lá dentro da casa do Senhor. Se nós olharmos a Bíblia, o apóstolo Paulo, por exemplo, as duas cartas à igreja em Corinto, alguns problemas da igreja eram problemas familiares. Sim. Eram problemas familiares. Era um filho que estava tendo um relacionamento com a mulher do seu pai. Era um problema da igreja, mas que era de família. Sim. E o apóstolo Paulo vai combater isso para proteger a igreja, para curar a igreja. Ele está tratando um problema familiar. Exatamente. Então, é uma ligação quase que inseparável. Exatamente. Né? Quase que inseparável. Não tem como desvencilhar igreja e família. Até porque a igreja é composta de famílias. Exatamente. Perfeitamente. Meus irmãos,
Nós estamos com esse tema, a família e o seu papel como igreja. Nós vamos para um louvor e, na sequência, estaremos aproveitando mais dos nossos irmãos para termos mais da palavra de Deus, no nome de Jesus. Nós vamos para esse louvor e já já retornaremos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença quero desfrutar do teu amor. Te pus como um selo sobre meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença quero transbordar do teu amor. Te pus como um selo sobre meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo, ó Senhor. Meus irmãos, estamos de volta com este programa, a Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos, nesta oportunidade, trabalhando o tema família e o seu papel como igreja. Está conosco o presbítero Ronaldo Costa e a sua muito digna esposa, a irmã Estela, e nós já estamos trabalhando nesse tema e queremos, nesse instante, estamos fazendo uso desse livro, Família Integrada. É um livro da doutora Gilvanete Andrade. Ela lançou esse livro no ano de 2018. É um livro que fala sobre família, basicamente assuntos envolvidos no livro
na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É um livro interessante demais para ser lido e hoje nós estamos trabalhando com esse livro. O irmão Ronaldo já deu alguns alunos desse livro na introdução. E nós também temos a pretensão de estar continuando estudando esse livro, os assuntos que nela contém, tá bom? E eu quero te fazer também uma proposta. Você que não tem esse livro, você que é daqui de Santa Rita, acredito que já tem esse livro, muitas famílias têm, mas você que ainda não tem esse livro, nós estamos te dando uma oportunidade para você também obter esse livro. Esse livro foi produzido pela editora Bereia Acadêmica. Ela tem um valor que é vendido pela editora, mas a irmã Gilvanete está fazendo uma promoção, ela sempre faz essa promoção. Esse livro está no valor de R$20, está cerca de 25% para mais, com um valor menor do que pela editora. Seria então, um desconto aí, né? Seria um desconto de 25%. Então, R$20 é esse livro. Você que tem interesse em obter esse livro, vai ter um número aqui embaixo. Entre em contato conosco para fazer este pedido desse livro. Eu aconselho você que tem o interesse de edificar mais a sua família, de consolidar mais a sua família através da palavra de Deus, eu te aconselho a você comprar esse livro, obter esse livro, tá bom? O número está aqui embaixo. É importante dizer que para quem está fora e depende dos correios para recebê-lo, né, tem a questão do frete também, né? Isso, dependendo do frete, a gente, através do WhatsApp, a gente conversa, a gente vai só chamar no WhatsApp aí que a gente ajuda, o livro para você. Faz o envio. Tá ótimo? Então está aqui a propaganda, esse livro é excelente, nós vamos trabalhar com esse livro. A partir deste programa, hoje nós estamos dando uma introdução, o presbítero Ronaldo Costa e a irmã Estela estão trabalhando nisso, dando essa introdução, e nós vamos ter mais assuntos relacionados a esse livro, tá bom? Então, o número está aí embaixo, faça o seu pedido para a glória do Senhor Jesus e para a edificação da sua família. Gismar, nós precisamos deixar bem claro aqui que hoje, na atualidade que a gente vive, precisamos ter cuidado com aquilo que a gente coloca de literatura dentro da nossa casa, né? O princípio de tudo é a palavra do Senhor, mas existem excelentes livros que podem nos complementar nos ensinamentos, no entendimento. Então é bom que você tenha cuidado com o que você adquire, né? Então a gente fala desse livro porque a gente conhece a fonte, a gente sabe de onde veio, exatamente, sabe que vai trazer muita edificação para sua família, você vai se surpreender com o conteúdo desse livro. Então é uma bênção mesmo para nossas famílias. Então você que quer aí enriquecer sua leitura, chama a gente aí no WhatsApp e adquira esse livro para a glória do Senhor. Tá bom? Deus vai te abençoar muito você adquirindo esta preciosidade, tá bom? O livro da irmã, da doutora Gilvanete de Andrade Costa Silva. É uma fonte extraordinária de conhecimento. Irmão Ronaldo Costa, irmã Estela, nós há poucos instantes, nós ouvimos falar a respeito desta epidemia. E eu gostaria de saber dos nossos irmãos, considerando, né, a resposta anterior, que a igreja e a família, né, estão passando por essa epidemia. Eu gostaria de saber como que a gente pode combater combater e vencer, né, essa epidemia que tem feito muitas famílias estarem doentes e muitas famílias destruídas. Bom, aí entra os dois lados, né? Igreja e família precisam trabalhar juntas. Sim. Né? Sim. Precisam trabalhar juntas. Inclusive, eu louvo a Deus porque aqui na igreja de Santa Rita nós temos um trabalho que faz essa integração. Pelo menos tenta fazer essa integração entre família e igreja, que são os grupos familiares, né? Sim. Existem outras igrejas que trabalham com pequenos grupos. Sim. Eu acho que a nomenclatura é a única diferença. Mas o foco é o mesmo. Exatamente, né? Mas a proposta dos grupos familiares, conforme um outro livro da doutora Gilvanete, que, como eu citei antes, né, o Manual de Estudos para Grupos Familiares, a proposta dos grupos familiares é exatamente poder ajudar no
na edificação da família com o estudo da palavra de Deus dentro do lar. Dentro do lar. Né? Agora, tem que existir os dois lados trabalhando para combater essa epidemia. Sim. Igreja Sim. e família. Por quê? Porque existem muitas pessoas. Você perguntou o que é que a gente pode fazer. Sim. Olha, se antes eu falei que a raiz do problema está no afastamento da palavra de Deus, a minha resposta é óbvia. É voltar à palavra de Deus. Palavra de Deus. Né? Sim. Agora, para isso, precisa de atitude dos dois lados, tanto da família quanto da igreja. O que é que a igreja precisa fazer? Precisa discipular. Sim. Precisa discipular, precisa ensinar a palavra. Sim. Né? Precisa se preocupar com a palavra, com abrir a Bíblia e ensinar, expor a Bíblia. Sim. Sim. Lamentavelmente, existem muitas igrejas, muitos pastores e pregadores que não estão preocupados em expor a palavra, Sim. não é? E lamentavelmente isso é uma realidade. Mas a igreja precisa se preocupar em discipular. Por quê? Porque, irmão Josimar, existem muitos cristãos, muitas pessoas que querem ser conhecidos como cristãos, mas eles não estão preocupados em se comprometer em ser discípulos de Cristo. Sim. Citando um outro autor muito famoso, John Stott. John Stott, ele escreveu um livro, aliás, o último livro que ele escreveu, parece que em 2009, ele partiu, se não me falha a memória, partiu para a eternidade em 2011. O último livro é chamado de Discípulo Radical. Ali ele diz o seguinte, ele mostra que a palavra cristão, ela tem perdido o seu valor, né? Peso. O peso. Quando você diz assim, vamos reunir aqui os cristãos, aí você vai ver que até quem não sabe o que é uma igreja vai dizer que é cristão. Sim. Sim. Entendeu? Então, apesar da palavra cristão ter sido muito bem utilizada, por exemplo, por Paulo, aliás, por Lucas, né? Quando Sim. Paulo Paulo estava lá no capítulo 26 de Atos, Paulo estava fazendo a sua defesa para o rei Agripa, o rei Agripa parou Paulo e disse, por pouco você não me faz virar um cristão. Ou seja, a palavra cristão ali já estava fortalecida, já estava de fato identificando aqueles que são seguidores de Cristo. Sim. Aquele grupo já estava sendo diferenciado. Eles são cristãos. Exatamente. Né? Que, aliás, foi no capítulo 11, em Antioquia, 11 de Atos, em Antioquia, que os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos. Né? Embora também se diga que a primeira vez que foi usado esse termo cristão para identificar os seguidores de Cristo foi num sentido de deboche. um deboche, né? Foi os pagãos que utilizaram. Sim. Mas, enfim, a gente percebe que o nome cristão ele foi ganhando força para identificar os seguidores de Cristo. Sim. Né? É tanto que Pedro, lá na sua primeira carta, ele chama os cristãos, ele diz o seguinte, que nós não deveríamos sofrer como malfeitores, mas sim como cristãos. Se nós sofrermos como cristãos, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Porque cristão, sofrer como cristão significa sofrer pelo bem, porque faz o bem, né? Mas a gente tinha um peso. Tinha um peso. Nós estamos no século 21. E essa palavra cristão, ela tem sido perdeu muito a sua força, né? Aí John Stott propõe que, na verdade, nós deveríamos ser conhecidos como discípulos de Cristo. Porque quando a gente usa a palavra discípulo de Cristo, esse termo, discípulo de Cristo, carrega em si a responsabilidade de ser como Jesus é. Porque veja o que é que diz aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25. Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25. Se Estela achar, eu gostaria que ela lesse, por favor, na NVI. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor.
Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Veja, Olha aí. ele diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre. Sim. Quando eu digo assim, eu sou um discípulo de Cristo, eu estou dizendo que eu sou uma cópia, eu sou um seguidor dos ensinamentos de Jesus. Por isso mesmo, quando a gente vai para Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, quando Jesus comissiona os seus discípulos, está escrito o seguinte, leia por favor, Estela, se você achou. Qual o número? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, veja só, versículo 19, Jesus diz, façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Agora, qual é o método para se fazer discípulo? Ensinando-os. Ensinando. Então, qual é o papel da igreja para contribuir para que essa epidemia que tem acabado com tantas famílias que se dizem cristãs, ela possa ser combatida? É a igreja discipular ensinando aquilo que Jesus deixou, aquilo que Jesus ensinou. Então, esse é o papel da igreja. Esse retorno, de fato, A palavra. E o foco principal, pelo que o senhor está Retorno à dizendo aí, é exclusivamente a palavra de Deus. Palavra. Exatamente. Porque a gente fonte. percebe nesse adoecimento, dessa integração de família e igreja aí, é exatamente, muitas igrejas têm saído fora da palavra de Deus, buscando autossatisfação, prosperidade. A gente vê, né? Hoje a exatamente. teologia da prosperidade, ela se expandiu de uma forma alarmante, né? Exatamente. E a gente vê pessoas que são convictas pela palavra, ensinadas pela palavra uma vida inteira, se desvirtuar disso aí e acaba levando uma multidão de pessoas por Exatamente. esses ensinamentos errados, né? Então, precisa deixar isso muito claro, que Sim. o que a igreja precisa é o estudo da palavra, Bíblia, o que Cristo ensinou, e parou por aí, nada... E em contrapartida, o papel da família é o papel de estar disposta a aprender a palavra. disposição. Disposição Essa é a para disposição. aprender a palavra e colocar em prática. Sim. Né? Porque é o seguinte, nós não podemos... a doutora Giovanete, no livro Família Integrada, ela faz uma abordagem do livro tendo como chave hermenêutica, ou seja, ela sentou na sua mesa e foi ler o livro de Efésios, tendo como norte a família. A família. Né? E ela conclui o seguinte, que o livro de Efésios, aonde a igreja é chamada de família de Deus, Sim. né? Traz princípios para essa família de Deus, a igreja, que devem e podem ser utilizados na família comum, certo? Então o que acontece? Se a igreja, se a família abre o coração para aprender a palavra, ela tem que estar disposta também em colocar em prática, Sim. não é? Porque Porque não só pode... saber e também não fazer nada, não Não adianta. podemos dissociar. O próprio livro de Efésios é um exemplo. A divisão de Efésios é clara. Sim. Né? Até o final do capítulo 3, doutrina, ensinamento. Exatamente. A partir do capítulo 4, os 3 capítulos, 4, 5 e 6, Sim. prática. Sim. Como é que a gente vai colocar na prática aquilo que Já Paulo aprendeu. ensinou, Que ensinou. nos 3 Os capítulos. capítulos Sim. anteriores. E assim Maravilha. é a nossa vida. Eu não posso ir para a escola bíblica apenas para ser ouvinte. Sim. Sim, Eu preciso absorver o conteúdo que está sendo colocado. Eu estou falando de escola bíblica, mas em todos Sim. os cultos onde se ensina Sim, a palavra sim. de Deus. Sim. Né? onde o foco é o estudo da palavra. né? Exatamente. Eu tenho que sair dali me comprometendo Exato. em colocar em prática aquilo que eu aprendi. E é tão simples, né? Se nós fôssemos detalhar agora, tão simples. Tu deu um exemplo da escola bíblica. Então, os cultos que a igreja oferece, né, no que tange a exposição da palavra de Deus, ela tem que ser vista com os bons olhos pela família.
como um culto de extrema importância, onde eu não posso faltar. Exatamente, eu tenho que estar ali. Eu tenho que levar meus filhos, né? Eu tenho que levar o meu filho que é adolescente, que é uma criança, eu tenho que levá-los ali e principalmente tendo isso, né? Se comprometer com aquilo que foi ensinado. E sabe o que é interessante falando disso, a questão do culto, especificamente do ensino, que eu percebo? É que não só o estar lá, é o prestar atenção no que está sendo falado. Porque às vezes a gente percebe isso. Eu vou para a igreja, meu Deus, mas o culto hoje não aprendi nada. Então você não aprendeu porque não estava ligado, prestando atenção. Às vezes, né? É uma caneta, um papelzinho. O pastor abre a Bíblia e fala o texto, o pastor, o dirigente do culto. Nós vamos ler aqui, Efésios, né? Vamos simular o que... E ele vai ter lições. Se você prestar atenção, você vai aprender as lições. Com certeza. Então, muitas das vezes, as próprias famílias, né? No seu papel, tem falhado aí também, porque vai para o culto como uma mera formalidade, um passatempo. Eu vou lá porque eu já vou lá, estou acostumado, sendo que tem lições importantíssimas a serem extraídas. E quando você presta atenção nisso, aprende. No dia seguinte, onde vem a situação, peraí, mas eu aprendi no culto ontem que se Deus estaria comigo, o Espírito Santo me ajuda nessa situação aqui. E essa você começa a botar em prática. E essa questão da prática, ela é tão importante que Jesus, é impossível falar disso e não lembrar de Cristo quando ele termina o seu Sermão da Montanha. Sim. Né? Sim. Depois de 3 capítulos, Jesus ensinando a palavra, ele termina dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que conhece estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Sim. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, quem pratica a palavra de Deus, a família que pratica a palavra de Deus, não vai estar isento de tempestade, de problema. Porque a tempestade veio para os dois. De tsunami, né? Todas as duas casas aqui, elas sofreram as mesmas situações. Os mesmos ataques, né? Mas aquela que pratica a palavra, ela se mantém firme. Então, a igreja deve ter a preocupação de ensinar. As famílias devem ter a preocupação de aprender e pôr em prática. E, para mim, não existe algo mais inspirador em relação à família e igreja do que o que a gente vê no livro de Neemias e de Esdras. Sim. Sabe? No livro de Neemias, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 8, versículo 1 ao 3 ao 4, diz o seguinte, que os homens e mulheres se reuniram na praça e pediram a Esdras, que era um homem que conhecia a palavra, pediram a Esdras que ensinasse a lei do Senhor para eles. E eles passaram desde o amanhecer até meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, compreendendo, querendo. E a gente vê que a partir dali houve um avivamento. Sim. Naquele povo que tinha voltado do cativeiro, né? Por outro lado, então, esse é o papel da família, desejar a palavra. Por outro lado, os que são responsáveis pelo ensinamento da palavra precisam ser como Esdras. A palavra de Deus nos diz que Esdras capítulo 9, nos diz que Esdras, ele era habilidoso na lei do Senhor. Lei do Senhor. Tinha um conhecimento, exatamente, né? Olha que coisa linda. Ele era um escriba habilidoso, hábil na palavra de Deus. Ele dominava. Então, isso requer de todos aqueles que são responsáveis o crescimento na palavra. Eu não posso, de forma alguma, dar aquilo que eu não tenho. Tem que haver uma dedicação, Tem né? Tem que haver uma dedicação. É isso que diz, né, lá em Romanos, que aquele que ensine, que haja Haja dedicação. Né? E o primeiro lugar onde esse ensino ele deve ser efetuado é dentro de casa, no lar, na família, né? Para que essa integração igreja e família, né? A igreja, ao invés de ser um problema, aliás, a família, ao invés de ser um problema para a igreja, ela venha abençoar a igreja. Mais, Sim. Né? Porque seja dentro somar, da família, né? Vai sair pessoas com habilidades, né?
usadas por Deus para fazer a obra de Deus, que Deus determinou a missão, né? Então, precisa haver esse despertamento dentro de casa, dentro de cada lar. Por isso que é importante os grupos familiares, porque, de certa forma, traz contribui para esse despertamento. O ideal seria que essa iniciativa partisse de dentro de casa, da liderança, né, da família, como ele bem falou de Efésios, capítulo 5, né, as instruções que Deus, através do apóstolo Paulo, dá para cada grupo, né? Pais e filhos, esposo e esposa, no contexto do lar da família, essas instruções, né, para que cada papel seja cumprido, desempenhado. Sim. E que, a partir daí, a família ela venha se integrar de forma produtiva, que glorifica a Deus com a igreja. Sim. E dessa forma a família não vai estar vulnerável, né? Não vai estar vulnerável a tantos ataques, né? Vamos dizer assim. Há uma confusão de ideias aí quanto à família. E que se a igreja não estiver nesse nível, né? Que a irmã Estela disse, está ali se fortalecendo na igreja com a palavra de Deus, com certeza ela não vai estar vulnerável para esses ataques, né? Exatamente. E isso, na época de Esdras, como eu falei, as pessoas foram para a praça e chamaram o escriba Esdras, né, para ensinar a palavra. Hoje, você fica em casa. Você está em casa e tem um grupo familiar na sua casa, ensinando a palavra, crescendo na graça de Deus. Agora, é importante, voltando ao que eu falei sobre a questão dos responsáveis pelo ensino da palavra, é preciso que eles tenham o que ensinar. Então, eles precisam buscar. Exatamente. Porque Esdras, no capítulo 9, versículo 10 de Esdras, tem uma realidade, um texto que é tremendo. Diz o seguinte, que Esdras, ele decidiu que iria estudar a palavra, iria praticar a palavra e iria ensinar a palavra. Olha que sequência linda. E é a sequência que deve primeiro aprender, depois praticar a palavra e depois ensinar. Não pode haver uma mudança. Não dá certo. É uma regra. É uma regra. Né? É uma regra. Eu não posso querer ensinar a palavra antes de aprender. Não dá certo. Não dá. E não posso ensinar se eu não pratico. Se eu não pratico. Porque se eu ensino aquilo que eu não pratico, eu sou um hipócrita. Né? Então, a regra é essa. O papel então, como respondendo, resumindo tudo, o papel é esse. Igreja precisa ensinar, como Esdras ensinou. Família precisa se dispor a aprender, como o povo lá de Neemias se dispôs a aprender. Sim. E com certeza... E colocar em prática. Colocar em prática. E com certeza, essa epidemia ela vai ser combatida e nós veremos famílias sendo canal de bênção para a sociedade. Ou seja, finalizando, o remédio para a cura da epidemia é a palavra de Deus. É a palavra. Tanto na dedicação ao ensino de quem dá o ensino, como na dedicação em aprender e praticar. É fácil, né? Parece fácil, é difícil, mas a receita é simples. A porta está aberta para isso, para qualquer família, né? Para qualquer família. A porta tem que haver essa disposição, né? De querer. Então a gente... Agora, olha, essa questão que você falou aí, é fácil. O que torna as coisas difíceis em relação a isso é o egoísmo, mano. Sim. É verdade. Entendeu? A pessoa quer viver da forma que quer e não dá certo. Sim. Entendeu? Eu lembro de Naamã. O profeta disse assim, ele tinha um problema crônico. Sim. Naamã tinha um problema crônico. Sim. Uma lepra que se alastrava, iria se alastrar pelo seu corpo. Era pequeno ainda, mas iria tomar conta. E ele vivia nessa expectativa. Sim. De que ele sabia que aquilo ali ia... E ele chegou não diante do profeta, mas diante da casa do profeta, e o profeta mandou o aviso. É simples. É simples. Só mergulhar. Vá no rio, mergulhe 7 vezes. Acabou. Só que o grande problema de Naamã não era simplesmente a lepra. Ele tinha uma doença muito mais séria, que era o egoísmo. Ele se achava o tal. Era o general. Era o general. Ele estava acostumado. Tinha acesso ao rei. Orgulho. Ele estava acostumado a entrar pelos portões da cidade, trazendo os seus escravos, né? Os despojos das suas guerras que venciam.
e ser aplaudido, ser recebido Sim. com Honraria. por toda a cidade. Ele estava acostumado a isso. Acesso livre ao rei. Exato. De repente chega diante de um profeta e recebe apenas o recado do profeta. Nem o próprio profeta foi. Recebe um recado para se banhar no Rio Jordão, um rio sujo. Uhum. Não. O egoísmo falou muito mais alto. Não. O orgulho? Não. Mas aí o servo dele diz assim: meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil para o senhor ser curado dessa lepra que está consumindo a sua carne, o senhor não faria? Ele pediu só para se banhar no Jordão, somente. É muito simples. Foi assim, ó. Rapaz, eu não vou deixar ser vencido por esse egoísmo. O egoísmo, então, e o orgulho, ele faz complicar as coisas que são simples. Exatamente. Exato. Entendeu? Então, é simples, como você falou. A gente está falando aqui, a priori, para famílias que se dizem cristãs. Sim. Que sabem que o que nós estamos dizendo aqui é a bússola, é o caminho. Então é simples. O que é? É deixar o egoísmo de lado, se submeter à palavra e certamente a sua família vai se tornar um canal de bênção, como eu disse antes, para toda a sociedade, não apenas para a igreja. Tá bom? O senhor falou de egoísmo, é importante frisar também a célebre frase atual, né? Problema meu. Hoje tem muito isso, né? O irmão está com problema? O problema não é meu. Eu me salvando. E nós estamos falando aqui de família integrada, é uma família pessoal ali da minha casa com a família da igreja. Exatamente. Então, o problema dos irmãos também é o meu problema. Está com dificuldade, a gente vai ajudar. Ou seja, a minha família está fortalecida, glória a Deus por isso. Mas tem família que pode precisar da minha ajuda. Então, o que eu faço? Eu vou aprender a palavra do Senhor, eu vou buscar ajuda para que aquela família também se erga. Porque esse egoísmo, ele tem... o ego, hoje em dia, ele tem que estar inchado, entra a né? questão do grupo familiar, né? O papel da família, abrir a porta e, por outro lado, ter uma família ou alguém que se disponibiliza a ir fazer esse trabalho de grupo. Agora, e outra coisa, jamais eu terei os olhos abertos para dizer assim, o problema do meu irmão é meu. Se primeiro eu, dentro de casa, não disser assim, o problema do meu filho é meu, o problema da minha esposa é meu. Entendeu? Sim. Então, de fato, tudo começa dentro de casa. Sim. Família, como tá falado aqui pela irmã Joanete no livro Família Integrada. Famílias que vivem como igreja, inevitavelmente fará da igreja uma família. Uma família, Sim. Perfeito. É simplesmente assim. Exato. Simples assim o remédio. O senhor parece estar convicto aí, né, irmão Ronaldo? Que a prática da palavra de Deus transformaria para melhor essa situação, né? A gente percebeu o senhor falando muito da palavra, quem ensina, quem aprende, né? Quem está sempre ali no estudo da palavra e colocando em prática. A gente precisa frisar que não é só o aprender. Sim. Tem muitas pessoas cheias de conhecimento e sem prática, então não adianta, né? Então o senhor mostrou essa convicção aí de que a prática da palavra de Deus pode transformar para melhor a situação das famílias, né? O que leva o senhor a ter essa convicção, seu irmã Estela também, né? A ter essa convicção. Ó, a primeira coisa que me traz essa convicção é a experiência. A experiência de olhar para dentro da comunidade evangélica cristã que eu participo e conhecer inúmeras famílias que vivem de forma equilibrada, que vivem glorificando a Deus, que vivem dentro daquilo que Deus planejou para ela. Né? Não são famílias perfeitas, isso aqui a gente frisa sempre, mas são famílias felizes. Né? Então, nós conhecemos várias famílias que vivem em harmonia dentro do lar e em harmonia na hora do culto, dentro da igreja, com a igreja. De fato, essa família vive como uma igreja e contribui para que a igreja seja uma família. Sim. Maravilha. Né? É maravilha mesmo, não? Se fosse tudo assim, é maravilhoso, né? Aí se o senhor olhar lá, para essa família tem um segredo. Tem um segredo. O senhor já sabe qual é o segredo. O segredo é que estão submissas a palavra, às orientações da palavra de Deus. Não tem outro caminho, entendeu? Não tem outro caminho. Segundo,
é porque eu sei, a minha convicção é porque eu sei e vocês sabem que a palavra de Deus é a verdade. Sim. Sim. Em meio a essa confusão que estão fazendo no mundo, não somente em relação às verdades relacionadas à família, Sim. mas em relação a tudo. Tudo que diz respeito à sociedade, nós estamos vivendo uma confusão. Em meio a essa confusão, existe a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Né? A sociedade está como Pilatos, quando estava interrogando Jesus. Sim. E Jesus falou da verdade e ele disse, o que é a verdade? Né? Então, se você está vivendo essa confusão e em meio ao que dizem ser verdade e que não dá certo, você está se perguntando o que é a verdade, nós estamos aqui te dizendo o seguinte: a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O próprio Jesus, orando lá em João capítulo 17, versículo 17, ele orava ao Pai e dizia assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus mostrou que essa verdade, ela se encarnou nele mesmo. Sim. Quando ele diz em alto e bom som: eu sou a verdade. Ou seja, a solução para as famílias está em Cristo, naquilo que ele ensinou. Porque a palavra que ele ensinou e que está encarnada nele é a verdade. A igreja que a gente citou agora há pouco, que do primeiro século, que era igreja e família integrada, era uma igreja que, segundo Atos capítulo 2, 42, Efésios, diz que ela estava alicerçada na doutrina dos apóstolos. E que doutrina dos apóstolos são essa? Simplesmente a explanação dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente aqui na Terra. Sim. Certo? Então, primeiro, a experiência. Segundo, a convicção de que a Bíblia é a verdade. E em terceiro lugar, que a incapacidade humana. Sabe? Nós estamos vivendo uma geração de homens e mulheres que passaram anos em faculdades, estudando sociologia, estudando muita coisa, e que pensam que estão contribuindo com a sociedade, para o bem-estar da sociedade, destruindo os valores que nós sabemos que vem da palavra de Deus e que davam certo até essas pessoas querer impor os seus ensinamentos. E cada um vem com uma coisa e a sociedade não me diga que a sociedade de hoje vive em uma confusão menor do que a de 20 anos atrás. Não vive. Sabe? A gente parece que a gente está vivendo, a sociedade, ela está cada vez mais se tornando vivendo esse turbilhão de confusão. Sim. Por quê? Porque os ensinamentos humanos são falíveis. Sim. Eles não entendem de família como o autor da Bíblia entende de família. Porque o autor da Bíblia é o autor da família. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Parece muito com Romanos capítulo 1, onde Paulo elenca as atitudes dos gentios que os levaram para longe de Deus. No versículo 21 e 22, ele diz o seguinte, Romanos 1, 21 e 22, ele diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Sabe o que é isso aqui? Excluíram Deus. Sim. Não valorizam o que Deus ensina. Eles têm conhecimento de Deus, sabem que Deus existe. A natureza mostra isso. E a sociedade que antecedeu mostra isso.
mas eles, tendo esse conhecimento, preferiram viver sem Deus no mundo. Aí continuando, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, tiraram Deus e colocaram as suas próprias ideias. Sim. E o coração insensato deles se obscureceu. Aí versículo 22 diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos ou loucos. É forte. Então, é muito forte. E essa loucura tem afastado a sociedade cada vez mais de Deus, as famílias de Deus. Sim. Né? É lamentável isso. E essa incapacidade humana, a gente está na Esteades estudando história da igreja, e o professor Rubens, ele nos disse o seguinte, que a história, conhecer o passado, nos ajuda para que no presente nós façamos coisas que nos favoreça para um futuro melhor. Sim. E o que acontece? A história mostra que o homem, os pensamentos humanos, as ideias humanas são falíveis. Sim. Nós tivemos uma época, no século 17 e 18, onde se instalou na sociedade o iluminismo, por exemplo. Sim. O iluminismo foi um movimento dos filósofos, que se achavam a luz do mundo, a luz da sociedade. Eles apostaram tudo no seu conhecimento, na sua razão. Sim. Tiraram Deus. Nada de religiosidade. Foi nessa época que quiseram desmistificar a Bíblia, tirar os milagres. Não, Deus não funciona. Quem vai funcionar é a nossa capacidade intelectual. A gente tem capacidade de pensar no melhor, tal. E eles fizeram uma ilusão, levaram o mundo a uma ilusão tão grande. Quando chegou no século XIX, bastou 2 guerras mundiais para que a sociedade ficasse desiludida com o iluminismo. O iluminismo passou, mas deixou sua semente, seus frutos, semente maligna. Sim. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Deixou os problemas. Exatamente. Problemas. O que nós estamos vivendo hoje, irmão Josimar, irmão Tatiane, é exatamente um reflexo, um espelho. Sim. Os homens estão querendo impor as suas próprias normas como verdade, pensando que estão contribuindo com a sociedade, mas está aniquilando. Está destruindo. Por que uma das primeiras coisas a ser atacada por eles é a família? A família como tem uma frasezinha bem interessante, a família é a célula máter da sociedade. E estão mexendo com a família, isso é um prenúncio de que nós teremos no futuro uma sociedade muito complicada. Sim. Mas a igreja está aqui. Sim. Dizendo que a verdade está na palavra de Deus. Sim. Que o Deus da Bíblia é quem conhece tudo sobre família e ele tem as orientações que dão certo para que a família funcione e seja e forme uma sociedade abençoada. Glória a Jesus. Meus irmãos, que maravilha, maravilhoso é este momento de ouvirmos a palavra de Deus, tendo a graça de ter esses conselhos aí através da palavra de Deus. Eu quero te convidar para nós ouvirmos mais um louvor no nome bendito de Jesus e logo mais retornaremos para a glória do Senhor. Então vamos para este louvor nesse instante, no nome de Jesus. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade e não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor para sempre. Viverei esse amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Viverei esse amor para sempre. Nos
Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade e não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Sinto que cantando eu celebro ao Senhor. E quando o mundo ver tua luz, eles cantarão de alegria como eu. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei esse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Meus irmãos, estamos de volta. Já estamos partindo para o final do nosso programa. Estamos sendo agraciados pela exposição da Palavra de Deus nesse tema, a família e o seu papel como igreja. Estamos com os corações apertados porque já estamos chegando no final e com certeza nós queríamos ouvir muito mais da Palavra de Deus, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas nós queremos ainda ouvir dos nossos entrevistados, dos nossos companheiros. Irmão Ronaldo, irmã Estela, muitas famílias foram atingidas por essa epidemia, né, que nós estamos falando com orientação do livro da irmã, da doutora Giovanete. O senhor poderia nos dar para essas famílias alguns conselhos e também para as famílias que não foram, né, atingidas por essa epidemia. Por favor, nesse instante final, dá alguns conselhos para as famílias que foram atingidas e as famílias que não foram atingidas. Eu quero fazer isso olhando no olho de cada membro da família, certo? E como nós estamos abordamos algumas coisas na introdução do livro da doutora Giovanete, e como o livro dela é baseado no texto de Efésios, eu quero usar a carta aos Efésios para dar alguns conselhos, certo? Primeiro, capítulo 1, versículo 16 e 18, 16 a 18, eu gostaria que Estela lesse, por favor. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha, Paulo, aqui nesse texto, ele tinha acabado de mostrar de uma maneira muito clara o trabalhar da Trindade em relação à salvação, em prover e pôr em prática o plano da salvação, tanto do Pai como do Filho e do Espírito Santo. Então ele mostra como a Trindade se empenhou para trazer salvação ao ser humano que estava morto, né, nos seus delitos e pecados. Sim. E Paulo, ele tinha um desejo tão grande de que os crentes daquela igreja tivesse esse conhecimento aprofundado, que ele disse, olha, eu não cesso de orar, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo abra os olhos do entendimento de vocês, para que você compreenda. E aí, olhando para os nossos ouvintes, e olhando individualmente para cada membro da família, nós estamos vivendo uma situação onde, e a doutora Giovaneta, ela fala sobre isso no seu livro, onde
os paradigmas impostos pela sociedade têm fechado os olhos da família cristã para entender o plano de Deus para ela. Então, assim como Paulo orava para que os olhos do entendimento dos Efésios fossem abertos, para que ele compreendesse aquele plano glorioso, onde a Trindade esteve empenhada para trazer a salvação para a humanidade, nós oramos, estamos aqui trabalhando e orando para que Deus abra o seu entendimento, para que você compreenda que você deve dar o passo principal para poder ter os seus olhos abertos. O Espírito Santo está aí, falando ao teu coração, mas você precisa se deixar ter esse entendimento aberto para que você possa compreender a grandeza do propósito de Deus para a tua família. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, que acontece exatamente quando as pessoas têm os olhos entendidos, é Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Edificados, a família, lembre que eu falei aqui, irmão Josmar, que Efésios revela que a igreja é a família de Deus. Sim. Essa família de Deus estava edificada nos ensinamentos dos apóstolos, em que Jesus é a principal pedra angular. O que é que significa isso? Significa que a sua família, ela estará firmada de forma sólida, estará pronta para não apenas testemunhar como uma família missionária da igreja, representar a família de Deus. Essa é a proposta do nosso programa hoje. Sua família estará pronta para representar a igreja de Deus se você, junto com a sua família, estiver firmada na rocha, na palavra de Deus. Jesus é a principal pedra angular. Jesus deve ser o personagem principal dentro do nosso lar. Se nós estamos sujeitos à vontade de Deus, nós temos o Senhor como pedra angular na nossa família. E certamente você será abençoado. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho está em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Tem muito a ver com o relacionamento. Esses dois primeiros diz respeito ao relacionamento de cada membro da família com Deus. Mas agora tem um relacionamento entre os familiares. Capítulo 4, versículo 31 e 32, Estela. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pronto. Esse é o terceiro conselho. Precisa haver esse relacionamento amigável, né? Porque assim, eu disse algumas vezes a minha esposa o seguinte: ela casou com o maior pecador que existe. Por quê? Eu estou aqui diante de vocês dois me conhecem algumas coisas, mas ninguém conhece mais os meus defeitos e as minhas virtudes, se existe, do que a minha esposa. Sem dúvida. Sim. Então, sendo assim, eu sou o maior pecador, porque ela não conhece outra pessoa mais do que a mim. Sim. E ela sabe todos os meus defeitos. Né? Conhece, né? Esse sentimento precisa estar em cada membro da família. O marido deve entender que deve saber lidar com os defeitos, as falhas da esposa, porque ele mesmo tem os seus defeitos. E vice-versa. Por isso que o apóstolo diz que a gente precisa lançar fora, sabe? Todo sentimento ruim de um para com o outro. E a melhor maneira de se fazer isso é exercer o perdão. Sim. O perdão eu comparo o perdão, irmão Josimar, como aquele óleo que a gente coloca nas dobradiças daquela porta que faz. Sabe? Eu tive alguns dias na casa na minha casa, por exemplo, tinha um problema muito sério. Quando eu abri o guarda-roupa
para pegar minha roupa, para ir trabalhar, a porta do guarda-roupa fazia aquele chiado. Sim. E aí acordava minha esposa e ela ficava braba. O que foi que eu fiz? Comprei um óleozinho, pinguei 2 gotinhas de óleo lá nas dobradiças das portas, acabou o barulho. Resolveu o problema. Então, o perdão é esse óleo, sim, sabe? Que faz com que as coisas funcionem sem perturbação, sem atrito, porque esse barulho é de um atrito, né? Do atrito. Então, precisa se perdoar. Sim. A palavra de Deus várias vezes diz que nós precisamos perdoar uns aos outros. Sim. Isso é o que a Bíblia diz na carta aos Efésios. E por último, eu não vou ler esse texto aqui, porque ele já foi muito falado, né? Mas eu vou ler, vamos ler, Estela, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4. Somente ler, porque ele está muito claro, certo? Muito claro mesmo. 5, 22 até 6 e 4. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Até o 24. Continue. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada mulher, a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Continue. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Porquanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. 6 de 1 a 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pronto, esse texto, que é o nosso último conselho, que foi lido todo aqui, ele ensina marido a ser um bom marido, esposa a ser uma boa esposa, filhos a serem bons filhos e pais a serem bons pais. Se a família segue esses mandamentos, esses conselhos da palavra de Deus, ela tem tudo para ser uma bênção, irmã Jasmar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Estamos chegando ao final deste programa edificador. Com certeza você aprendeu muito neste programa. Queremos fazer as considerações finais para nós terminarmos. Irmã Estela, suas considerações finais, em nome de Jesus. Eu acredito que tudo que foi falado dentro da palavra de Deus nessa noite, né? Tendo esse tema família e seu papel como igreja, acho que ficou bem claro, né, para nós. E Deus, ele é o principal, né, interessado, né, nessa integração família e igreja, né? E cada um de nós possamos colocar em prática, como diz o texto que o Ronaldo lê em Mateus, né, que Jesus disse. Sim. Sobre a prática da palavra. A casa edificada sobre a rocha que é Jesus. Então, que Deus abençoe cada um que está nos ouvindo, né? Que sua família seja edificada na rocha que é Cristo. Amém. Glória a Jesus. Irmão Ronaldo Costa, muito agradecido pela sua presença. Eu espero, irmão Josimar, que nós tenhamos contribuído mais uma vez com o programa. E quero dizer para os ouvintes que estão assistindo, aliás, né? Que tudo que nós falamos aqui
é segurança para a sua família. E se você pôr em prática, não ensinamentos que partem do nosso coração, mas da palavra, a gente ensinou palavra aqui. Glória a Deus. Certamente você será uma bênção. Glória a Jesus. Queremos agradecer, irmão Ronaldo Costa, irmã Estela, por esta belíssima apresentação da palavra de Deus. Essa exposição feita com muita clareza, e você já tem este costume, né, de ver a exposição da palavra de Deus neste programa com muita clareza. E nós estamos lutando para que isso continue assim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final dessa programação. Ficou muito claro aqui que Deus quer que a família seja como uma igreja e a igreja seja como uma família. Ficou muito bem claro aqui. Minha esposa, irmã Tatiane. A base de tudo isso é a palavra de Deus. A receita, né, do remédio para a cura dessa epidemia é a palavra de Deus. E nós usamos hoje, né, como já foi falado aqui, o livro base, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas e também o livro Família Integrada, da doutora irmã Givanete, esposa do nosso pastor Djalma. Ela escreveu esse livro. Esse livro é muito enriquecedor. Você viu aí que nós falamos apenas uma introdução aqui, irmão Ronaldo deu só uma introdução. Então, se você quer ter um conteúdo a mais na sua casa, além da palavra de Deus, né, porque a base é a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, adquira esse livro, procura a gente aí no WhatsApp, inclusive você que não é daqui de Santa Rita, se você for daqui de Santa Rita, aqui da Paraíba, né, aqui na nossa região, fica mais fácil só entrar em contato com a gente que a gente dá um jeito de entregar para você. Se você é fora, né, daqui da Paraíba, a gente também vê aí a questão dos custos de envio e a gente acerta tudo bem direitinho pelo WhatsApp. E nosso conselho aqui sempre é que você enriqueça a sua família com conteúdos que vai trazer de fato a edificação e o caminho certo para o crescimento da sua família. E agora a gente está aprendendo também sobre essa integração. Família, nossa família com a igreja também sendo uma família. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Só lembrando aquilo que eu falei no começo, siga a gente aí nas redes sociais, nas mídias, acompanha a nossa programação, compartilha esse conteúdo com tua família, com teus amigos, para que mais pessoas possam ser edificadas. Dá lá o joinha, faz aí o compartilhamento, se inscreve no canal. Lembrando também que nas quintas-feiras nós temos às 3 horas da tarde o círculo de oração online. Estamos aprendendo muito também a palavra do Senhor lá. Lembrando que, de acordo com o que a gente aprendeu aqui, aprender da palavra do Senhor nunca é demais. Temos também o culto aos domingos à noite a partir das 19h30 e o culto do ensino da palavra de Deus, né, para a gente continuar aprendendo nas terça-feiras, toda terça-feira às 19h30. E para o seu filho também temos o culto Kids nas quintas-feiras às 19h30, de 15 em 15 dias. Sai lá uma programação maravilhosa para as crianças também aprenderem a palavra do Senhor já desde pequenininho, tá bom? Então fica conectado com a gente, porque nosso objetivo é juntos, nós aqui, você aí, aprendermos a palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual e fortalecimento da nossa família. Glória a Jesus. Eu quero te convidar a orar, encerrando, agradecendo a presença de mais uma vez do nosso muito digno irmão, o presbítero Ronaldo Costa, a sua muito digna esposa, a irmã Estela. Eu e a irmã Tatiane também somos agradecidos por estar aqui. Agradecer e mandar um alô, um abraço para o nosso muito digno pastor Djalma Silva, a sua muito digna esposa, a doutora Givanete, que está nos cedendo, né? Está nos dando a honra de estarmos usando o material que ela fez, cheia do Espírito Santo, tá bom? Um abraço para você que esteve conosco. Eu quero orar e abençoar a tua casa nesse instante, no nome de Jesus. Santo Deus, pedimos nesse instante, nesse final de programa, que o teu Espírito Santo continue abençoando esta casa, este lar, este irmão, esta irmã, este que ouviu, ó Deus, a exposição da palavra do Senhor neste momento. Pedimos que a tua mão potente permaneça sobre a vida de cada um. Que cada família seja conduzida, ó Deus, para a tua palavra. Sim, Jesus. E que a tua palavra possa trazer esses benefícios que foi dito nesta noite, ó Deus, para dentro desta casa, para dentro deste lar. Abençoe a tua igreja, ó Deus, que a tua igreja continue fazendo esta obra, levando a tua palavra. Abençoe cada família, que possa de bom grado, ó Deus, guardar a tua palavra no coração. Nós oramos abençoando a cada família e agradecidos por este momento,
no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.